noite a todos. Sejam bem-vindos, viu, gente? Sejamos todos bem-vindos para mais uma quarta-feira, né, de aprendizado. Hoje quem vai falar para a gente é o nosso amigo Tico. Gratidão, viu, Tico? Sempre tá disponível quando a gente... Ele tem a data dele, mas aí a gente não consegue outro palestra. Tico, salva a gente aqui. E a Vanja também, mas a Vanja, você preparou alguma? Tem alguma para... Mas tem alguma preparada para alguma data que você queira marcar? Depois você fala com o Rodrigo, tá? Mas te chamar, nós vamos chamar, viu? Se faltar, pode... Chamamos sim, com certeza. Hoje é o Tico que vai falar para a gente, ele vai falar sobre Maria, Mãe de Jesus. Esse tema, muito bom. Né? Então nós vamos pedir a espiritualidade, né? Que o nosso Mestre Jesus, que ilumine o Tico, que dê boas palavras, para que ele possa se fazer entender. E nós, como ouvintes, estejamos com a nossa mente e o nosso coração aberto para os aprendizados dessa noite, para que possamos levar para a nossa vida o que aprendemos aqui hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Hoje, então, nós vamos falar de Maria, Mãe de Jesus, né? E eu queria primeiro agradecer ao Simão Pedro, nosso irmão lá de Patrocínio, aquele cara fantástico, ele faz uma palestra de 3, 4 horas, sem usar data show, sem usar uma colinha. E eu pelejo para não usar uma colinha aqui meia hora, mas não tem jeito. Quando nós vamos falar de Maria, a Mãe de Jesus, e como nós estamos na véspera do Dia das Mães, eu queria ler um texto que eu vi hoje cedo, uma postagem de um cara falando sobre mãe. Eu achei muito engraçado e interessante o jeito que ele falou sobre mãe. Existe bicho mais estranho do que mãe? Mãe é a alma contraditória, é a alegria no choro, é o carinho na raiva, é o sim no não. Só mesmo mãe pode ser o oposto e depois o contrário dela mesma. Deve ser porque filho não vem com manual de instrução. E por isso ela usa apenas a sua intuição e tenta fazer tudo direito. Mas como ela pode ser assim tão incoerente, né? Uma hora ela diz: nossa, esse menino não come nada. E logo em seguida ela se contradiz: filho, para de... Ou então ela lamenta: nossa, não vejo a hora desse menino crescer. Mas aí ela logo se arrepende e fala: não, deixa que eu faço, você é ainda uma criança. E quando ela manda: tira essa roupa, está muito quente. E depois: filho, veste um agasalho, você pode pegar um resfriado. Ou então ela ainda fala: esse menino vive na rua. E depois: filho, sai um pouco de casa, vai tomar um ar lá fora. Pois é, gente, que pessoa é essa que vive e jura que nunca mais, e no mesmo instante ela promete que é para sempre? Essa pessoa é assim mesmo, igual e diferente de tudo que a gente já viu. Mãe é aquela fortaleza que aguenta o tranco só para não ver o filho chorar. É o sorriso de orgulho escondido, só para não se revelar. Mãe dá uma canseira na gente e às vezes tira a gente do sério, né? Até que chega um dia em que a gente se depara com uma ausência insuportável. É a mãe que foi embora e deixa um vazio imenso.
escuro e silencioso. E aí você percebe que ela mesmo errando, ela sabia de tudo, desde o princípio, e fazia de tudo para acertar, até porque um filho não tem regra, criar filho não tem regra, é doação, é muito amor. Então, se você tem o privilégio de abraçar sua mãe nesse segundo domingo de maio, agradeça, porque o presente é seu. E tenha uma certeza que mesmo sem manual de instrução, ela continua ali, atrapalhada, contraditória, mas com o olhar atento, preocupada e passando a vida toda tentando entender como é que você funciona. E passando a vida toda fazendo de tudo para que você não errar. Esse é o retrato de mãe que esse rapaz falou. Eu achei muito interessante o jeito de falar. Principalmente porque ele falou assim, o bicho mais estranho. Ele se comparou a mãe no bicho. Mas vamos falar aqui sobre Maria, mãe de Jesus. Isso aqui foi tirado da maior parte de uma palestra que eu ouvi do Simão Pedro há uns 3 ou 4 anos atrás. Sem Maria, talvez não estivéssemos falando de Jesus. Maria é o símbolo de uma mulher vivendo com toda a dignidade em uma sociedade paternalista. Maria foi mãe numa época que mulher não tinha quase valor nenhum, né? A gente sabe disso, a história conta bem, né? Talvez Maria não tenha sido bem compreendida, porque ela é tão presente na história do cristianismo que nem sempre observamos e muitas vezes deixamos de lado. A gente sabe que algumas religiões, até mesmo algumas pessoas no espiritismo mesmo, contestam as atitudes de Maria. Nos evangelhos ela é pouco citada, existe apenas 7 falas atribuídas a ela. Por isso não temos muitas informações sobre sua passagem na Terra. Pensa bem, o Evangelho é tão extenso, tem 7 falas de Maria o tempo todo. Mas não fez falta. Ela estava presente em todas as ocasiões, sempre ao lado do Filho Jesus. Ela fala na Anunciação, na visitação a Isabel, sua prima, na apresentação de Jesus no templo e nas bodas de Caná. Tem uma citação no livro dos Apóstolos sobre ela, onde ela não fala nada. No entanto, depois do retorno de Jesus ao mundo espiritual, ela referenciou todos os trabalhos dos apóstolos. Ela ensinava a Jesus as coisas do dia a dia e aprendia com ele as coisas do mundo. Ela trocava, né? Ela ensinava a Jesus como as nossas mães nos ensinam a viver, e Jesus ensinava para ela as coisas do mundo. Que espírito é esse? Será que foi escolhida aleatoriamente para ser a mãe de Jesus? Será que ela não foi chamada pelos prepostos de Jesus para programar sua missão aqui na Terra? Se nós, que somos ainda tão desvirtuosos, temos nossa programação reencarnatória programada, então com certeza ela foi preparada para não ser mãe, mas para ser a mãe que o acompanhou desde a Anunciação até a sua crucificação. A nossa reencarnação, as encarnações que nós tivemos, né, sempre foram programadas. A da Maria, com certeza, levou anos para ser programada, anos, talvez séculos, né? Porque Jesus ficou preparando mais de 1000 anos para descer aqui na Terra, com certeza esse tempo todo aquele espírito também estava sendo preparado. No livro Lázaro Redivivo, o livro Lázaro Redivivo diz tudo o que ela via e ouvia, e ela memorizava tudo para contar depois. Tanto que foi ela a maior fonte do Evangelho de Lucas. A gente sabe que Lucas escreveu o Evangelho depois que Jesus já tinha desencarnado. Então, a pedido de Paulo, ele foi escrever os Evangelhos, ele procurou Maria para saber, para falar sobre Jesus. Maria é um espírito cuja envergadura ainda não conseguimos mensurar. Não era só uma mulher,
era a mulher, a pessoa indicada e preparada para ser a mãe de Jesus. Se casou em tenra idade, como era o costume na época. Se casou também com um homem notável, um homem que pode simbolizar para nós o modelo da discrição, e foi a base, a referência da família. Ele deu a condição de estrutura para que a família pudesse se estabelecer. Aquele que não aparecia, mas foi quem deu as condições necessárias para que Maria pudesse exercer sua missão em sociedade paternalista. Não se apartam essas duas figuras da história do cristianismo. São José também, né, às vezes é tão pouco falado sobre ele. Foi um homem que pegou uma tarefa com muito orgulho e com muito amor, né? Hora nenhuma ele recusou, passou os apertos que a gente sabe na época por causa da gravidez de Maria, mas hora nenhuma ele abandonou a sua missão. Ele e José também tinham relações com o plano superior, pois foi a ele que o anjo mandou que fugisse para o Egito, para que Jesus não fosse morto. A gente vê a importância dessas duas figuras agora, a quantidade de nomes que tem com Maria e Jesus. José Maria, Maria José, Maria Helena, Maria Antonieta, José Francisco, José Maria, José Márcio, José Paulo, José Estáquio e por aí afora. Tem quantos Josés e quantas Marias nesse mundo de Deus. E até pouco tempo atrás eu achei interessante que às vezes as pessoas tinham vergonha de se chamar Maria. Como que o tempo muda, né? Agora o pessoal está se orgulhando de colocar os nomes dos filhos de Maria, de José, de Antônio, esses nomes mais tradicionais ficaram uma temporada relegados a segundo plano. Então Maria, esposa de José, um dia recebe uma visita singular, o anjo Gabriel, mensageiro de Deus que a cumprimenta. Mas ele não diz bom dia, boa tarde, boa noite, ou como nós os mineiros. Como que os mineiros falam? Tá bom, senhor? Não. O anjo Gabriela a sauda dizendo Ave Maria, salve Maria, o que mostra que é um cumprimento de alguém que sabe e conhece a grandeza daquela que está à sua frente. E diz mais, tu estás em graça, tu estás cheia de graças, o Senhor é convosco. Maria pensou, achar graça em mim, que sou uma das menores? Isso é característica dos grandes, né? Sempre achar que eles são pequenos. E às vezes nós ainda somos pequenos e achamos que somos grandes, né? Coisas que nós precisamos lapidar. Mas Maria diz ao anjo, eis aqui a serva do Senhor, que cumpre em mim segundo as suas palavras. E esse espírito ou anjo diz a Maria que sua prima Isabel está no 6º mês de gravidez. É interessante dizer que a gravidez de Isabel também foi anunciada pelo mesmo anjo Gabriel. Gabriel vai até Zacarias, seu marido, e lhe diz que ela engravidaria e daria à luz um filho que seria o precursor do Salvador, que converteria a muitos. Olha a diferença. O nascimento de João Batista foi anunciado a seu pai, e o de Jesus foi anunciado a sua mãe. Zacarias, em dúvida, perguntou ao anjo, mas como é possível se Isabel já está velha? Porque Isabel engravidou já bem velha, velha para aquela época, né? Hoje, se fosse hoje, seria normal, né? O anjo lhe diz, por duvidares, ficareis mudo até o nascimento de seu filho. E Zacarias ficou mudo até o nascimento de João Batista. Maria não duvidou hora nenhuma, apenas disse, eis aqui a serva do Senhor que cumpra em mim segundo as suas palavras. E um dia Maria foi visitar Isabel. E quando ela chega, antes de falar qualquer coisa, Isabel lhe diz, bendito o fruto que trazes em teu ventre. Bendita és tu entre as mulheres. Isabel continuou
Continua. Quando chegou a minha notícia de sua gravidez, a criança que está em meu ventre deu saltos de alegria. João Batista, ainda um feto, ainda em formação, né? Deu salto de alegria no ventre de sua mãe. É interessante que às vezes a gente não presta atenção, né? Essa fala do anjo Gabriel com Maria e de Isabel com Maria é a primeira parte da oração que a gente conhece. Ave Maria, cheia de graça. A segunda parte é nossa, né? A gente começa a pedir. Primeiro eles ficam louvando e nós pedindo. Isso é das nossas diferenças ainda, de espírito maior. E Maria, respondendo a Isabel, cantou o Magnificat. É um hino que era cantado, é cantado até hoje, né? Em eventos religiosos. Eu não vou cantar aqui, em respeito a vocês, né? Aos ouvidos de vocês, mas eu vou falar a letra do hino. A minha alma diz: grande é o Senhor, é o meu espírito, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Eu não mereço, mas eu louvo. Eu não mereço, e eu venho de novo. Eu não mereço, mas está gravado em meu coração. A música Magnificat, interpretada pela comunidade católica, é uma expressão moderna de adoração que se baseia nos cânticos mais antigos referenciados do cristianismo. A passagem, minha alma diz, grande é o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, é uma clara referência ao início do cântico bíblico, onde Maria louva a Deus por olhar para a sua humildade e engrandecê-la. É interessante, né, que esses espíritos maiores estão sempre agradecendo, né? Ao contrário da gente, que está sempre pedindo. Eu não sei se eu falei aqui da última vez, eu acho que eu até comentei aqui da última vez, que eu vi um camarada fazendo entrevista com um pastor evangélico e perguntando por que algumas pessoas pedem e recebem e outras não. Ele falou, muitas pessoas têm um merecimento maior porque elas agradecem primeiro até as dificuldades para depois pedir. E tem outras não, que simplesmente pedem, nunca agradecem. Se a gente começar a fazer isso assim no nosso dia a dia, não agradecer nada e só pedir, a gente não vai receber nada também não. Não é que Deus seja vingativo, ele espera que a gente faça a nossa parte. A gente sabe disso. Jesus fala disso. Pedis e recebereis. Mas a gente tem que agir. E na maioria das vezes a gente não age, a gente pede e fica na inércia. E chega o dia do nascimento. Na anunciação do nascimento de Jesus, segundo Lucas, os anjos vão ao campo onde os pastores dormiam e os acordam dizendo: eis que vos trago novas de grandes alegrias, boas novas de grandes alegrias. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Senhor Jesus. Vamos prestar bem atenção nessa frase do anjo. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Senhor Jesus. Por que ele usa vos nasceu? Ele está dizendo que Jesus nasceu para nós. E a gente, às vezes, não presta atenção.
O que é que vos nasceu? Nasceu para todos. Eles recebem a visita de estudiosos das estrelas, os reis magos que levam presentes. Ouro, simbolizando a nobreza e realeza daquele ser. Porque, embora o ouro se misture, é facilmente identificado. É separado e é imperecível. É a mesma coisa de Jesus. Jesus andou se misturando com todo mundo. Mas foi igualzinho água e óleo, né? Nunca se misturou, nunca se juntou, sempre ficou separado. Todo mundo sabia quem era ele. Todo mundo que o conheceu sabia, aquele é o homem, aquele é o cara. Incenso, o sagrado, mostrando que aquele ser trazia o sagrado, a referência do Criador, que seria referenciado por todos. Mirra, usada para ungir os mortos, como que dizendo que no futuro aquela mirra seria usada. Então Maria e José levam Jesus ao templo no 8º dia do nascimento, de acordo com o costume da época. Simeão, junto com Ana, é que recebia as pessoas no templo. E Simeão, olhando aquela criança, diz: meus olhos agora podem se cerrar. E eu posso descansar, porque meus olhos já viram o Salvador. Mas Simeão diz a Maria: bem-aventurada és tu, mas uma espada de dor trespassará seu coração. Olha como que essas pessoas que vieram antes de Jesus eram mesmo profetas. Como que Simeão sabia da história toda e do final de Jesus? Daquele final tão triste, né? Principalmente para Maria, sua mãe. Isabel um dia retribui a visita a Maria e ficam olhando as duas crianças sentadas, olhando o horizonte, com certeza falando dos acontecimentos que viriam. Eles sabiam, aqueles dois seres sabiam tudo o que ia acontecer com eles. As dificuldades. Jesus foi crucificado, né? João Batista foi degolado. Eles sabiam o que fazer. Mas em momento algum aqueles dois seres se desviaram do caminho. Eles vão a Jerusalém e Jesus se separa dos pais. Maria pensa que ele está com José. E José, por sua vez, pensa que ele está com Maria. E quando voltam na caravana, percebe que Jesus ficou em Jerusalém. Voltam para lá e encontram Jesus conversando com os doutores da lei. Maria repreende Jesus, dizendo: eu e seu pai estávamos aflitos com sua falta. Jesus lhe diz: mulher, por que te preocupais? Não sabe que tem que cuidar das coisas de meu pai? Às vezes a gente pensa que Jesus foi um pouco indelicado com sua mãe, né? Chama ela de mulher. Mas isso era o costume da época. Não é que ele foi indelicado e nem grosseiro. Ele usou o palavreado que era usado na época, com todo o carinho. Às vezes a gente fala isso, né? O meu sogro só chamava minha sogra de mulher. Eu não falava mulher, não, mulher, ô mulher, vem cá, mulher. É costume, falava com carinho danado. O sentimento materno sempre falta mais alto. Ela sabia, pelo que a Anunciação, ela sabia que Jesus estava destinado a altos planos. Mas mesmo assim, o sentimento de mãe sempre falava mais alto. José desencarna e Jesus fica sendo responsável por Maria. Ela lhe ensina as coisas do dia a dia e aprende com ele as coisas do mundo. João escreve que Jesus crescia em estatura e em conhecimento. Estatura por causa da idade e conhecimento com os ensinamentos de Maria. Isso é o que acontece no dia a dia com a gente. A gente aprende muito com nossa mãe, né?
Ela sempre está do nosso lado. Tem até uma história que um espírito estava sendo preparado para encarnar e ele pediu para falar com Deus. Aí Deus foi falar com aquele espírito. Falou: o que foi, meu filho? O que está te preocupando? Eu falei: não, porque eu vou nascer e o pessoal que está programando o meu nascimento aqui, minha encarnação, eles me contaram que eu vou nascer pequenininho, indefeso, não vou nascer sem aprender a falar, sem dar conta de caminhar. Como é que eu vou fazer? Ele: não se preocupe, meu filho. Eu vou deixar um anjo da guarda para te acompanhar. E quem vai me dar de comida? Não, esse anjo da guarda vai te alimentar. E para mim aprender a falar, o anjo da guarda vai te ensinar a caminhar. O anjo da guarda vai te ensinar. E se eu cair, o anjo da guarda vai te levantar. Meu filho, não se preocupe. Esse anjo da guarda vai te acompanhar pela sua vida inteira. Ô, Senhor, como é o nome desse anjo da guarda? Ah, você pode chamar ele de mãe. Esse é o anjo da guarda. É o nosso anjo da guarda. Mesmo aquelas que ainda não estão aqui mais no plano material, ela continua preocupada com a gente, acolhendo, ajudando, que a gente tem diversas provas disso. Eu mesmo tenho que ela não deixa a gente sozinho. Nas bodas de Caná, Maria se preocupa quando acaba o vinho. E ela chega para Jesus e fala: ô meu filho, acabou o vinho. Ajuda o noivo lá, coitado. Está passando vergonha. Aí ele responde: uai, o que temos com isso, mulher? Maria não falou nada, chamou os serviçais e falou: traga os potes para cá e faça o que ele manda. Até Jesus obedecia a mãe como a gente obedece. Né? Ela não questionou com ele, não. Simplesmente falou: traga os potes e faça o que ele mandar. O que Jesus fez? Mandou encher de água e mandou servir. E era um vinho da melhor qualidade do que havia sido servido até naquela hora. Então Maria não era aquela mulher frágil que a gente pensa, que só dependia de Jesus, não. Ela tinha poder sobre ele também como mãe, e ela respeitava como tal. Não podia ser de outro modo, né? Um espírito de envergadura de Jesus não podia desobedecer sua mãe. Ela acompanha todos os passos de Jesus até o Gólgota, junto de outras mulheres. E João, o único evangelista, o único que acompanhou até o fim. Um traiu, um negou e 9 fugiram. Maria recebe Jesus em seus braços no descendimento da cruz, junto com Maria Madalena e Maria de Cleófas, as 3 Marias. Vocês já viram aquelas 3 Marias? Beleza que é. Jesus reaparece, é sepultado, ressuscita, reaparece, mas não é para ela. Pedro, que era um reclamão de marca maior, reclamou, ainda falou com Maria Madalena, ele tinha que ter aparecido para mim. Maria não. Maria sabia que aquele seu filho agora não era mais só seu filho, era seu mestre. Por isso que ela não falou nada, não reclamou em momento algum.
Ela sabia que ele estava começando a cumprir a missão que para ele foi destinado, né? Cumprindo, ele estava terminando a missão, né? Aí ela vai para a ilha de Éfeso com João Evangelista. E eles viveram lá bastante tempo. E tem uma história muito bonita com João Evangelista lá, que eles foram exilados, né? João Evangelista, ela foi junto com ele. E João Evangelista era tão amoroso que os soldados passaram a amá-lo, soldados que estavam encarregados de vigiá-lo. E eles faziam tudo com isso, começaram a chamar ele de pai João. E as autoridades, vendo as multidões que iam para lá para conversar com Maria e com João sobre Jesus, né? E os cristãos iam aumentando cada vez mais, porque eles falavam sobre o Mestre, mandaram colocar João Evangelista dentro de um caldeirão grande de óleo e pôr fogo para ferver. O óleo ferveu, quando viraram o caldeirão, o óleo saiu escorrendo e João envelheceu de lá, vivo, sem nenhuma queimadura. Por causa da sua grandeza de espírito e da amizade tão grande que ele tinha com Jesus, que Jesus considerava como irmão. Lá em Éfeso, eles atendiam as pessoas que os procuravam, buscando consolo e esperança, contando as histórias de Jesus. Todo mundo que ia lá procurar consolo era consolado por Maria. Ela fez um trabalho tão grande que ela recebeu deles, lá em Éfeso, o título de Mãe Santíssima. Esse título de Mãe Santíssima que Maria tem hoje não é criação nossa, não. É criação lá, naquela época ainda. Até que chega o momento de voltar, de Maria voltar para o plano espiritual. Jesus lhe aparece, conforme Humberto de Campos nos conta no livro Boa Nova, para dizer que chegou a hora de voltar para casa, agradecendo a mãe, a serva, aquela mulher que cuidou dele o tempo todo que ele esteve aqui. Ela fica em êxtase na cama e desencarna e é recebida pelos anjos. Pede para ir ver os que sofrem em nome de seu filho. Sei que muitos padecem em nome de meu filho, quero vê-los antes de morrer. E eles levaram Maria. Até naquela cela tinha prisioneiros demais. Os cristãos estavam presos, a maioria condenada à morte. Muitos foram morrer no circo, né? Comidos por leões, mulheres, crianças, homens. Maria chega lá e percebe a angústia, o medo, o desamparo daquelas pessoas. Ela chega perto de uma jovem e diz a ela: creia em meu filho, creia que você vai ser feliz. E canta Hosana junto com todos os cristãos. Os cristãos tinham esse costume de cantar Hosana quando estavam sendo atacados pelos leões. A gente se lembra lá da história de Estevão, né? Quando ele foi apedrejado, ele começou a cantar e a sua irmã, que era noiva de Paulo de Tarso, ainda Saulo de Tarso, né? Ouviu ele cantando, reconheceu sua voz e foi até ele. Ela não sabia que Estevão era o seu irmão, que tinha sido condenado. Ele já tinha mudado de nome, né? Aí Maria então vai para o mundo espiritual e é recebida de braços abertos por Jesus, mas quis continuar seu trabalho. A gente sabe, de acordo com os escritos dos Espíritos, que Maria
cuida principalmente dos suicidas e dos que morrem de morte violenta, acidentes, assassinatos. Ela cuida de todos. Nos conta Ivone do Amaral Pereira, no livro Memória de um Suicida, que ela passa a cuidar daqueles desesperados que se suicidaram. Recebe o título de Mãe dos Desvalidos. Eles cantavam um hino em memória de Jesus. Jesus, o Filho de Maria, o Príncipe da Paz. Ela imprime seu nome no sobrenome de Jesus. Como que é o nome de Jesus agora? Jesus de Nazaré, em honra à sua mãe, que morava em Nazaré. Conta ainda Ivone do Amaral Pereira que todos os dias, ao cair da tarde, evoca seu nome de Maria. É a hora do Ângelus, que ainda tem até hoje. A Rádio Índio, por exemplo, tem, a Rádio Bela tem, as rádios aqui da redondeza aqui de Minas Gerais, quase todas têm. Eu acredito no Brasil inteiro tem. E é interessante, né, que quando eu era moleque, né, isso faz um tempo danado, né, que eu era moleque, né, já passou bastante tempo. A gente morava ali perto do cemitério velho e tinha uma praça enorme lá. Circo, parque de diversões ficavam montados lá. E teve um parque de diversões que veio e ficou lá uns 3 meses. Toda a tarde, às 6 horas, em ponto, tinha a hora do anjo. Desligava os alto-falantes e rezava. Era tão bonito. E hoje a gente ainda ouve nas rádios. É umas coisas que a gente que é mais velho fala que devia de continuar. Infelizmente, algumas coisas não continuam. Esse dia eu estava lembrando dos famosos quartos de São Geraldo. Tinha. Você deve lembrar na Cristina, ali na casa da Dona Luzia, sempre tinha. Esse dia eu estava lembrando, falei, vou perguntar aos moças por que eles pararam. Era tão bonito. E essa hora do Anjos até hoje se dá um conforto tão grande. Lá em casa, todo dia, quando eu estou lá em casa, eu tenho que ligar o rádio 6 horas, pelo menos para ouvir a hora do Anjo. Isso parece que traz uma energia muito boa para dentro da casa da gente. E a gente devia continuar fazendo isso, igual se usava muito, rezar o terço nas casas. A gente podia continuar. Os terços geralmente são invocados, a gente reza o terço invocando o nome de quem? De Maria. Aquela mulher fantástica, aquela mulher simples, que recebeu aquela carga tão grande e hora nenhuma ela se recusou. E Maria, mãe de Jesus, se tornou a mãe de toda a humanidade, quando, antes de morrer lá na cruz, Jesus fala para João Evangelista: Filho, eis aí sua mãe. Mãe, eis aí seu filho. Naquele momento ele estava entregando a sua mãe para ser mãe de todos nós. E a gente tem que ter uma reverência muito grande por essa mulher. Alguns segmentos respeitam Maria por causa da sua virgindade. Eu já falei, gente, isso não tem nada a ver com o tamanho da grandeza daquela mulher. Isso se preocupa mais com a virgindade dela, com a história dela. O que ela passou, o que ela aceitou, o que ela viveu, o que ela deixou de viver para cumprir sua missão. Porque a gente sabe que mãe, na maioria das vezes, já deixa muitas coisas sem viver, muitas coisas que elas queriam fazer, elas não fazem por causa dos filhos. Você deixa uma parte delas, mas as do filho ela não deixa. E Maria foi isso. Essa mulher esplendorosa que passou por aqui, e deixou esse modelo, esse exemplo do que é uma mãe. E a gente sabe que nesse mundo nosso de Deus,
tem muitas mães, Eli, tem muitas mães que seguem o seu exemplo. Se divide para mim. E, para encerrar, eu queria encerrar com a mãe, com a música que eu achei lá no YouTube, chamado Maria, a Mãe Divina de Jesus. É uma música muito bonita. Aqui eu sei que tem pessoas que sabem cantar e muito bem. Vocês estão com a letra da música na mão. Se vocês quiserem acompanhar e cantar também, vai ficar muito mais bonito ainda. Por devoção, neste momento de luz, me ofereço meu coração. Dos pais aos filhos meus, emissária celeste da fé, mensageira Mãe de ricos e pobres, Espírito simples e nobres, manjedoura de luz, Mãe divina de Jesus, Espírito simples e nobres, minha mãe, o pelo nesse momento de luz, mãe, eu peço coração. Dos pais aos filhos meus, emissária celeste da fé, mensageira da paz de Deus.
Que Maria, a Mãe Divina de Jesus, possa nos abençoar, nos amparar e continuar nos protegendo. E que ela abençoe a todas as mães do mundo. Todas as mães sejam abençoadas, para que a gente não comemore somente um dia, o Dia das Mães. Que a gente comemore o Dia das Mães todos os dias. Que assim seja.